Você está no mute, Ali. Você está no mute. Ah, que ótimo. Eu estou aqui falando que nem um condenado. Então, boa tarde novamente. A nossa pauta está extensa, mas na verdade eu não acho que seja algo que vai demorar, não. Sobre essa questão do primeiro ponto aí, sobre essa questão da seleção do mestrado, eu só queria informar o colegiado algumas coisas. Então, a gente teve uma desistência formal, os alunos estão se matriculando, na verdade, se colocando aí, integrando ao sistema, né, porque matrícula mesmo nas disciplinas ainda vai ser mais para frente. E a gente tem, ao que parece, dois alunos que não se matricularam, mas também não deram notícias se eles desistiram, se eles vão fazer em outro lugar, enfim. A gente tem um que efetivamente desistiu, deve ter passado em outro lugar, e temos aí dois que não deram notícia, né? Mas a gente também não tem nenhuma vaga remanescente, nenhuma vaga que a gente possa usar, então acho que vai ficar ocioso mesmo, se for o caso. Então, os alunos já fizeram essa pré-matrícula, enfim. Eu pedi a todos os professores que me falassem aí sobre as disciplinas que pretendem ofertar. Já recebi praticamente todos aí que disseram que vão ofertar, de todos que disseram, só o Bruno, que ainda está dependendo de uma questão dele lá na pró-reitoria, mas ele está voltando de férias, então ele vai me falar já daqui a pouquinho. E aí a gente tem esse aluno estrangeiro, que é o Fernando, lá de Angola, e a Maurício se dispôs aí a conversar com ele para orientá-lo. Eu ainda vou fazer o contato com ele. Eu estava pensando que a reunião não sei mais como é que chama a Cainte também, a Mauri, a Cainte, seja lá que nome que ela tem, que fosse essa semana, mas na verdade é em fevereiro, na segunda semana de fevereiro, que eles vão ter uma reunião com todo mundo, todos os alunos de todos os cursos, inclusive estão chamando os coordenadores e secretários. Eu quero estar presente nessa reunião para poder conhecer o Fernando e conversar com ele. Então, acho que para nós é muito importante, né, termos esses alunos estrangeiros, então é uma coisa bem interessante. Uma coisa que eu queria só que ficasse registrado sobre a questão do semestre, do primeiro semestre, é que a gente vai continuar fazendo, isso é uma coisa que eu queria, na verdade eu estou sugerindo, né, eu queria colocar em votação, ver se alguém tem alguma coisa contra, alguma sugestão. A gente vai continuar fazendo aquela coisa do semestre ser partido quando houver o intervalo da graduação. Eu não acho que ninguém seja contra isso, nem o representante discente também, acho que não. Mas porque, senão, enfim, para a gente evitar né, de termos que dar aula aqui durante férias e tal. E aí, com isso, o importante é só lembrar os colegas que a gente precisa ter, em média, aí 15 encontros, né? Alguma coisa próxima disso para cumprimento do semestre. Sobre o primeiro semestre, inclusive, pessoal, isso não está na pauta, mas eu acabei de me lembrar e eu queria eu mesmo acrescentar aqui. A gente precisa pensar no nome para a aula magna, né, para a aula de início de semestre. Ela não precisa necessariamente acontecer logo no comecinho do semestre, mas em algum momento aí, sei lá, pelo menos no primeiro mês de aula, no primeiro mês das aulas. Se vocês tiverem alguém que possa sugerir, e aí, eventualmente, a gente pode fazer até online, né, com o uso de tecnologias de videoconferência, para que a gente, enquanto o nosso PROAP não sair, a gente tem zero. Aliás, a gente tem zero dinheiro, não, acho que a gente tem uns R$ 60 em caixa. Diga, Karine. Ei, Ale, aproveitando de novo, boa tarde a todos e todas. Eu tenho uma sugestão, assim, para a aula, que foi, na verdade, meu orientador do pós-doc, né, meu supervisor do pós-doc. Ele é formado em Direito, pós-graduação dele, majoritariamente Filosofia. Ele, enfim, ele faz parte, né, acho que do grupo mais reconhecido Foucaultiano aqui do Brasil, que é da PUC de São Paulo, e ele tem um livro que, inclusive, se chama Foucault e o Direito. Ele fala muito sobre os ilegalismos e as ilegalidades, né? É o Márcio Fonseca. Então, ele tem um interesse muito grande em fazer uma parceria, uma aproximação da PUC São Paulo com o PPGD, né? Isso, inclusive, foi parte do meu próprio projeto, né? De aproximar aí as duas instituições. Então, eu posso entrar em contato com ele caso, né? Assim, isso seja uma possibilidade. Tenho certeza que ele ia gostar muito de participar. Eu acho ótimo, acho ótimo. É alguém que está dentro da pesquisa que você faz e que vários dos nossos colegas e alunos também têm feito, e ele é uma pessoa que tem essa dupla
esse duplo diálogo, né, filosofia com o direito, nossa, acho muito legal. Então, assim, não sei se alguém mais tem alguma sugestão que a gente possa, mais por mim, poderia ser esse moço, sim. Moço é ótimo, né? Eu falo com o moço. Ele é o coordenador das poses também lá da PUC São Paulo, né? Excelente. Ele é o, sei lá, pró-reitor, não sei como é que chama, né, direitinho lá. Mas é uma Excelente. figura muito bacana. Nossa, muito bom mesmo. Ótima sugestão. Mas então, beleza. Bom, seguindo aí, a gente já tem as datas para as defesas, e eu já sei que vários alunos estão com requerimentos aí de adiamento, mas vamos tratar de cada problema na sua hora. A gente precisa, na verdade, definir a data do seminário de pesquisa da turma do Bruno, né? Isso. Normalmente a gente faz aí, em épocas normais, a gente fazia isso em junho ou julho. Junho ou julho a gente vai estar aqui na UFOP, né? Em aula, normal, enfim, como... eu queria ver com vocês o que vocês acham. Eu, na verdade, estava querendo ver se a gente colocava isso para julho, alguma data, um período, assim, em julho. Acho ótimo. Eu também. Apresentação Nossas férias docente. serão em agosto. Oi? Nossas férias serão em agosto, então julho está tranquilo. Beleza. Bruno. Tá ok. Eu já tinha comentado com o pessoal já da possibilidade de ser em julho, então tá ok. Eu acho que Tá, legal. mas vamos lá, vamos pensar numa época aqui, definir uma semana, né? Eu acho que uma semana é suficiente. Como eu conheço, né, o nosso público, vamos pensar aqui, por exemplo, na última semana de julho, 24 a 28. Então, 24, 25, 26, 27, 28, é uma semana útil, né? Tá fora do calendário da pós. Termina 22 de julho o semestre. E outra coisa, essa última semana costuma ser ou exame especial ou banca, ou as duas coisas na graduação. Na graduação vai coincidir, não. Graduação, não. Graduação termina no final de agosto, acho. Final de agosto? Nós vamos estar de férias em setembro. Ou começo de setembro, Não, então pera lá. Porque, na verdade, a minha ideia mesmo era da gente fazer esse seminário de qualificação quando a gente já tivesse encerrado as nossas aulas no mestrado, entendeu? Para ficarmos por conta de fazer o seminário. Mas as aulas mesmo da pós terminam dia 22, 21, né? De julho, André? Apesar de que normalmente a gente encerra uma semana antes, né? Até para a gente poder ter tempo de corrigir os trabalhos, enfim. Eu estava olhando só a questão das férias em abril e a contagem de 15 semanas, assim. Se ficar vazio o abril inteiro, não dá 15 semanas. Entendeu? Até 22. Então, não sei como é que a gente faz isso. Que assim, a contagem de 15, ela é mais... A gente não tem essa rigidez no mestrado que a gente tem na graduação. Enquanto a gente tiver com esse semestre... O semestre da graduação está encurtado, então acho que a gente acaba tendo que fazer a mesma coisa com o mestrado, não tem muito jeito, né? E diga, Mauri. Nós podemos passar atividades para os alunos para abril, porque aí a gente conta carga horária. Em abril, a gente passa atividades remotas. É o que eu tenho feito. Normalmente, nesse intervalo, né? Eu coloco o pessoal para já ir preparando o paper, para ir fazendo leituras, enfim. Isso não vai ser problema. Tá, mas para definir, então, aqui a data, eu, na verdade, 17 a 21, não, de julho? Eu pensei nisso. 17 a 21, que é a última semana de aulas do mestrado. 17 a 21 de julho. E aí, representação discente, não vamos adiar, tá? Já estou avisando desde o início. Já ia falar isso, não ia ter nem prazo para adiar. A turma de vocês é a turma que já começou com aulas presenciais, com todo mundo aqui. Tudo bem, que é com o morro caindo na nossa cabeça, mas é com aula presencial. Tá certo? Pode o morro cair na nossa cabeça? Pode. Eu estou aqui do lado, inclusive, dele, mas é com aula presencial. Então, não tem essa história de ficar adiando, começar essa novela, não. Tá, só uma questão. Bom, eu conheço
todo mundo que já foi aluno, todo mundo conhece a realidade de aluno, né? Tem questões que são imprevisíveis. Assim, né? Não tem o que fazer. Numa eventualidade, então, colocar, sei lá, ou na primeira semana de julho, porque eu sempre penso, eventualmente, de algum aluno ter algum problema, porque os casos dos requerimentos dos alunos que apareceram são questões graves de, né, enfim, problemas. E, assim, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer na vida de cada um, e, enfim. Não, eu só penso mas olha só, questões particulares que eventualmente aconteçam, a gente pode analisar. O que eu estou dizendo é que não vai acontecer o que tem acontecido nos últimos anos, por causa da pandemia, que foi 2 adiamentos, inclusive, de uma turma que já adiou 2 vezes, inclusive, tanto seminários quanto defesas. Isso em bloco não vai acontecer. Agora, casos particulares, eventuais, isso aí beleza. O que não dá é para a gente ficar... Vamos definir. Isso vale para as defesas também, né? Alguém que ficar grávida e tal, a gente obviamente vai poder analisar, mas não sendo assim. Beleza. Resolvido esse caso. Sobre a questão das bancas, né, a gente vai ter as defesas em março, não é isso, Anderson? Anderson? Só queria ver aqui as datas exatamente. A defesa vai de 1º de março, né? Até o final do mês. 14 de março. Até 14 de março. Tá, beleza. 14 de março. Porque o que acontece? Você quer que eu explique ou não? Pode deixar? Não, o que eu só queria deixar registrado, então, sendo do dia 1º ao dia 14, o depósito dessas dissertações tem que acontecer exatamente 15 dias antes. Então, para quem depositar no dia 14, para quem pretende defender no dia 14 de março, tem que depositar até o dia 28 de fevereiro. Não é isso? Porque fevereiro não vai até 31. Então, a gente precisa... Vai lá, Karine. A gente precisa só lembrar os alunos que precisa desse prazo de 15 dias. 15 dias porque o sistema de plágio da UFOP foi arrasta para cima, né? Isso morreu. E aí, então, a gente não vai ter esse negócio, então são só 15 dias. Mas beleza, e depois vai ter os requerimentos aí dos alunos. 2 assuntos ainda, bem rapidamente aqui. O Sucupira, né, do ano passado e do ano anterior, que a gente preencheu apenas dados objetivos até então, de quais disciplinas foram ofertadas e tal. Esse ano, eu vou ter que fazer o preenchimento de dados, dos dados cheios mesmo. Então, são várias telas, e aí eu vou começar esse trabalho, eu não comecei ainda, mas, eventualmente, eu vou precisar de vocês, e, talvez, até de todos os professores e alunos e ex-alunos, para recuperar determinadas informações de coisas que foram feitas, trabalhos, pesquisas, atuações em geral aí, e que, na verdade, uma coisa que eu vou pedir para todos os professores, de novo e sempre, né, é manter os lattes atualizados para que eu possa puxar esses dados. Aí, o trabalho, nesse caso aqui, o trabalho é bem artesanal mesmo, não é nem de puxar os dados, é de pegar os lattes e sair escavando lá as coisas que aconteceram, que eu espero que os lattes tragam isso, todas as informações. Então, é um trabalho que vai dar bastante trabalho, tá? Então, vou precisar da ajuda de todo mundo aí. E antes de falar da questão da disciplina do André, só invertendo, que eu já dou a palavra para o André e depois a gente passa para os discentes. A comissão de recadastramento e... Não é recadastramento, não, como é que chama? Comissão... Credenciamento e recredenciamento. A comissão, ela ainda não conseguiram se reunir. A Renata está na comissão também, né? Ainda não conseguiram se reunir. E eu tenho conversado com o Roberto, e queria já passar essa preocupação para vocês aqui. Preocupação no seguinte sentido. É ótimo que a gente tenha novos colegas que estão querendo aderir ao programa, mas isso implica em algumas questões. Quer dizer, a professora Margarete vai sair agora, ela já está como colaboradora, ela vai sair porque ela vai se aposentar, então isso obviamente abre uma vaga para o professor
Só que, se a gente ficar com um número superior a 15 professores, a gente deixa de ser um programa pequeno e avaliado como um programa pequeno e passamos a ser um programa médio, passamos a ser avaliados como um programa médio. Isso tem implicações, que significa que a gente tem que aumentar a produção, a gente tem que fazer muito mais, temos que fazer mais do que estamos fazendo. Por outro lado, se a gente pretende ter um doutorado, a gente precisa ter mais professores. E isso, na verdade, tudo isso é para a gente começar a pensar na questão de planejamento, né? Na verdade, tem uma comissão para isso, uma comissão de autoavaliação, que eu também quero acionar, mas primeiro eu queria trazer essa questão para o colegiado. A gente precisa pensar que programa que a gente quer ser. A gente quer ser um programa que quer ter um doutorado, então a gente precisa crescer. Para isso, a gente vai precisar ser um programa pelo menos médio, e nesse sentido, então, vamos estar sujeitos a uma avaliação mais rígida. E nesse sentido, a gente precisa planejar que novas linhas nós vamos criar para comportar esses novos professores. Isso não é uma coisa que eu acho que precisa ser feita no curto prazo. Esses professores que eventualmente sejam incluídos agora, eles podem ser colocados, num primeiro momento, nas linhas que nós já temos, mas a gente precisa planejar para pensarmos na ampliação das linhas, eventualmente na criação de uma ou duas novas linhas. A Flaviane até entende que, pela configuração da nossa área de concentração, nós devemos sempre ter números pares de linha, já que é novos sujeitos, novos direitos, seria meio esquisito ter um número ímpar, mas enfim, até isso é uma questão, são coisas que a gente precisa discutir. Karine. Oi, Ale, sobre esse assunto, eu acho que valeria então a pena, porque isso já apareceu há um tempo atrás, né? Não sei se vocês vão lembrar, é uma proposta de criação de uma outra linha, né? Que inclusive foi encaminhada, um projeto mesmo, um programa para isso. Talvez fosse o caso, né, também de, na hora de abrir para as propostas, voltar à consideração especificamente dessa proposta, desse projeto que a gente tinha feito, né? Não sei se vocês lembram, gente. Sim. A maioria. Dentro da linha 2 também há alguns colegas que estão com uma expectativa de uma reformulação. Talvez seja o caso de nós chamarmos a coletividade das professoras e dos professores numa reunião extraordinária e colocar para todo mundo, porque aí as pessoas se reúnem e apresentam suas propostas. Eu acho que vai ficar melhor. Com relação ao credenciamento e recredenciamento, da forma como a regra ficou estabelecida, não há como recusar. Né? Pelo menos me parece que não há uma análise subjetiva. Uma vez que o professor e a professora preenchem os requisitos objetivos de credenciamento, nós não podemos falar, não, nosso limite é 15, a não ser que a gente mude a regra. Né? Mas assim, essa pessoa poderia, por exemplo, não entrar como professor permanente, ela poderia entrar como professor colaborador. Sim. Não, beleza, aí tá. Aí beleza. Porque nesse caso, ela não traria problema. Uhum. Mas, enfim, tá. Diga ainda. Assim. Eu acho que a gente pode conversar com o grupo todo. Não, eu já estou aderindo à sua sugestão. Já acho que a gente precisa mesmo fazer isso, sabe? Já concordo. E acho que a gente precisa fazer uma reunião geral. Eu preferiria até que esse tipo de reunião, por exemplo, fosse presencial, mas acho difícil a gente conseguir todo mundo. Mas talvez online mesmo vai ser mais provável, mas concordo plenamente. Precisamos dar oportunidade para que todos conversar antes, quer dizer, colocar antes e colocar isso sim, concordo. Bem-vindo, Léo. Pode ficar à vontade, não só de ouvinte, pode ter a palavra também quando quiser. Diga, Anderson. Não só aproveitando a questão do credenciamento e recredenciamento, eu ia até fazer uma sugestão, apesar de eu não estar fazendo parte da comissão, mas estar acompanhando todas as discussões, sobre essa relação de 15 professores permanentes, né, que a gente tem no quadro para manter o mínimo, e a gente teve bons professores buscando credenciamento, com alta produção, eu cheguei a dar uma analisada breve, a minha sugestão seria, os professores que já estão como permanente, mas que às vezes não estão cumprindo os pré-requisitos, enfim, fossem passados para colaboradores e os novos professores ficassem permanentes, ou os novos professores entram como colaboradores e os permanentes são informados que dentro de um ano, se eles não
buscarem essa diferença, né, não aprimorarem, vai haver essa troca. E a gente buscaria manter sempre 15 permanentes, já que colaboradores a gente pode ter até 30, que a CAPES não vai avaliar como um programa grande. E vai considerar A gente, a produção acho que deles. Uhum. Não, eu Não, acho que essa é uma das que... questões que a própria comissão vai ter que avaliar. Inclusive, a comissão avaliar, e aí vai ter que, a gente aqui no colegiado, inclusive, vamos ter que homologar, porque, inclusive, os que pediram recredenciamento também estão sob avaliação, né? Todos que pediram recredenciamento também estão sob avaliação. E, eventualmente, vamos ter que fazer isso mesmo. Mas, sim, a gente pode ter até 30, a gente pode ter até o dobro, né, de colaboradores. Então, eu acho que, eventualmente, pode ser o caso. Mas, enfim, acho que essa é uma questão que a gente precisa mesmo discutir numa reunião maior, tá? Alguém mais quer... Eu só queria... Okay, mas... não, diga, só Renata. porque eu pensei que, até pelo que o Amaury falou, o pedido de credenciamento ele já é feito indicando a linha, né? Então, ainda que num segundo momento a gente reformule as linhas, o programa e cada um seja realocado, para o credenciamento a gente precisa dizer sim ou não para aquilo que foi solicitado, linha 1 e linha 2, não é isso? Sim, até porque a pessoa tem que sugerir uma disciplina que seja aderente à própria linha da qual ela está querendo ir, né? Sim. Beleza. Porque elas pedem o credenciamento de acordo com o que existe, né? Então, ela não tem como prever aquilo que ainda vai ser. Mas, ok, eu acho mesmo que a gente precisa ter essa reunião e aí a comissão de autoavaliação começar a fazer esse planejamento de médio e longo prazo. Beleza. Deixa eu só ver aqui. Aí sim, agora sim. André, por favor, fale aí sobre a sua proposta, disciplina, para a gente poder conversar aqui. Travei? Não, né? Voltei. Tô sendo ouvido? Tô, né? Sim. Boa tarde a todos e todas. Quando eu fiz o meu pedido de credenciamento, eu fiz junto, né, como requisito a apresentação de uma disciplina eletiva, que eu chamei de poder punitivo e produção de invisibilizações. E a ideia era justamente discutir isso, né? Discutir o sistema de punições especialmente o sistema de punições brasileiro e sua lógica como forma de criação de subjetividades a partir de exclusão e invisibilização. Era essa a minha ideia. E isso tangenciava discussões sobre seletividade, encarceramento e, inclusive, uma questão que eu venho pesquisando há bastante tempo, que é a produção de invisibilidades pelo controle da saúde mental feito pelo sistema penal, né? Especialmente a questão das medidas de segurança tem sido objeto de estudo já há um tempinho. Então era isso, assim, a disciplina tinha esse propósito, eu propus como uma disciplina de 60 horas, com 4 créditos, e mandei junto, na época, mandei depois também, agora há pouco, um projetinho, né, com ementa, tô olhando para ele aqui, inclusive, com ementa, com os objetivos, com bibliografia, tudo direitinho. Quer saber mais alguma coisa? Alguém tem alguma... por mim, ok. Se alguém tiver alguma coisa, alguém é contra a aprovação da disciplina do André? Não? Bom, está aprovada aí, André. Você já vai ofertá-la agora, nesse primeiro semestre? Já abri para esse semestre. Beleza, ótimo. Ok, pessoal, a gente vai então falar dos requerimentos dos discentes. Anderson, depois abre para o Bruno, para ele poder ter acesso a esse formulário do jeito que a gente consegue acessar aqui, tá? Por favor. A aluna Maria Tereza, ela estava falando que, no requerimento dela 164, que ela está pedindo novamente aqui o aproveitamento de uma disciplina que ela cursou em outra instituição. Segundo ela, quando ela, na 44ª reunião do colegiado em que isso foi apreciado, não tinham algumas informações, e aí então ela traz novamente com essas informações. Deixa eu abrir aqui, compartilhar a tela com todo mundo.
Eu ia te perguntar o número do requerimento. É 164. Cadê? Aqui. Aí vocês estão vendo, né? Tá aparecendo aí. Agora tá aparecendo. Ainda, peraí. Isso, O requerimento dela, tá só a tela, né? O requerimento dela tá dizendo que ela está citando o artigo 18 do regimento, que fala que o aluno poderá matricular em disciplina de pós-graduação no integrante do currículo, em outras instituições. A disciplina será considerada letiva e carga horária e créditos constarão no respectivo histórico. O número máximo de créditos aproveitado poderá ser 50%, tal. E aí ela diz, então, que ela cursou, no segundo semestre de 2021, a disciplina Tópicos Especiais de Estudos Socioespaciais, Perspectivas Geográficas sobre os Desastres dos Rios Doce e Paraopeba, do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Federal Juiz de Fora. A disciplina foi uma indicação da professora Tatiana, que é a orientadora, tendo em vista que a ementa da disciplina se relaciona com as atividades envolvidas do GEPSA. Não existe uma disciplina equivalente no PPGD, até porque não seria o caso, né, em matéria de geografia. Para efeito de cumprimento de créditos para a conclusão de curso de pós-graduação em Direito, pode-se considerar que a disciplina cursada em razão de suas características e carga horária equivale à seguinte disciplina, e ela cita aqui posições jurídicas vulneráveis apenas para a questão de, imagino que seja apenas para a questão de equivalência, né, de comparação. Então, ela quer que o colegiado defira o aproveitamento dos créditos referentes à disciplina cursada no programa de Geografia da UFJF, contabilizando 4 créditos como eletiva, tendo em vista que não há uma equivalente no nosso programa. É isso, basicamente isso o requerimento dela. E aí ela traz a ementa e o histórico da disciplina. E o requerimento aqui é assinado pela aluna e pela professora Tatiana. Então, eu não me recordo... desculpa, Karine, pode falar. Não, pode falar, Renata, depois eu falo aqui, tá tranquilo. Eu não levantei a mão, já vou abrir o microfone. Eu não me lembro o que foi que a gente... Porque ela indica, inclusive, que isso já foi trazido, né, e a gente deixou de analisar. Eu não lembro, mas eu tenho aqui em memória, pelo menos, que um ponto que a gente levantou na época, não sei se desse requerimento ou de outros, é que a anuência do colegiado ela é prévia à matrícula, né? Ou seja, até porque eu acho que vinha acontecendo com uma certa frequência esses cursos externos, né? Porque é interesse do aluno mesmo, mas vinha para depois a gente validar. E aí eu estava lendo até o artigo 18 que ela menciona mesmo, e está lá essa previsão de que a matrícula em outra disciplina, fora ou dentro da UFOP, desde que em outro programa, pode ser autorizada com a anuência do orientador e colegiado. E aí é esse o ponto. A equivalência nem é indicada como requisito mesmo, né? Então, o único problema que eu vejo no requerimento é esse. E porque eu me lembro de alguma discussão no colegiado. Sim, a gente discutiu isso algumas vezes, na verdade. Nesse sentido. Karine. Bom, eu ia falar sobre a disciplina, porque possivelmente esse pedido de reaproveitamento vai acontecer para outros alunos também, porque é uma disciplina que, de fato, tanto eu quanto a Tatiana a gente recomenda, porque são os maiores especialistas, né, na questão do desastre, acho que no Brasil, assim, né, é uma disciplina que é ofertada pelo Poemas, o professor Bruno Milanese é um dos coordenadores, é parceiro nosso na rede, inclusive, então ela é muito importante para o desenvolvimento dos trabalhos que a gente vem orientando. Agora, de fato, tem essa questão, né, que a Renata traz, e, enfim, o que eu fico pensando é como resolver isso para que isso não seja um motivo de não aproveitamento, né, tendo em vista que passa a ser uma questão muito mais burocrática do que pedagógica, né. Então, como é que a gente dá uma solução para isso, inclusive daqui para frente, né, talvez essa alteração aí com relação a essa normativa. Eu acho até que a gente pode fazer uma alteração, propor uma alteração da norma, Karen. A minha questão é que a gente teve isso no passado, sabe? De alunos que a gente não deferiu justamente por causa disso, porque depois que já tinham cursado a disciplina que vieram pedir o aproveitamento. A gente teve um aluno, uma aluna, sei lá,
pediu que apenas que a disciplina constasse no histórico escolar, mas que não fosse atribuída, não fossem atribuídos créditos. Quem está mais tempo aí deve se lembrar. E aí, com relação a isso, a gente, ok, não tem problema. Agora, para a atribuição de créditos, realmente precisa que passe primeiro pelo colegiado. E isso é uma coisa que a gente já tinha decidido algumas vezes antes. Oi, Bruno. Mas nesse caso, o colegiado não pode alterar o entendimento específico, até para uma eventual mudança da norma, porque não tem adesão é colegiada, certo? Mesmo que exista a norma, a decisão é colegiada. E não tem, ou tem algum impeditivo do colegiado deferir casos específicos. Eu acredito que não tem, até porque eu não vejo prejuízo para o próprio programa ou a questão né? é que a gente a questão é que a gente já decidiu sobre isso e a gente já decidiu sobre isso no passado e ficou estabelecido e público, portanto, que essa regra estava valendo desse jeito. Então, o pressuposto, inclusive, é de que as atas anteriores, a representação discente deve ter comunicado aos alunos que eles deveriam fazer dessa forma. Então, acho complicado. Se a gente não teve nenhuma grande mudança, eu estou até tentando abrir aqui o nosso regimento. Sim. Se a gente não teve nenhuma grande mudança, não sei por que... Mas a gente, como colegiado, pode deliberar sobre isso? Eu não sei, eu estou fazendo uma pergunta muito... eu acho complicado a gente decidir contra o nosso próprio regimento, né? O Alexandre, talvez também... desculpa, estou aqui... Não, achei aqui. Só mesmo que talvez seja o caso de voltar, inclusive, né, a essas decisões que foram tomadas para ver a especificidade de cada uma delas, sabe? Para ver se não teria como a gente verificar se trata exatamente, especificamente do mesmo caso, muito embora eu sei, né, eu não estava colegiado nessa época, então não poderia acompanhar, mas para ver, né, esse grupo aí de indeferimentos que foi feito, para ver se não tem nenhuma diferença com relação a isso, né? Inclusive de pedidos mesmo, por e-mail, que talvez tenha sido feito, mas que não tenha sido avaliado pelo colegiado, né? Olha, dos casos que eu me lembro, e eu estava aqui quando essas questões foram decididas, acho que Renata também e Anderson, né? A maioria não lembro se já estava no colegiado, talvez sim. Acho que sim, e foram vários casos, e foram sempre exatamente a mesma coisa. A pessoa fazia disciplina e depois pedia para ser reconhecido pelo colegiado. E a gente deixou muito claro lá atrás que a gente não ia reconhecer esses casos. Oi, Anderson. Teve um caso da professora Margarete, que a discente dela teve autorização dela, realizou a disciplina lá na educação, e a posterior ela apresentou, na época de marcar a defesa dela, ela apresentou pedindo a validação da disciplina de acordo com a resolução e tudo. E à época o colegiado indeferiu o pedido, ela teve que fazer e acabou adiando a defesa dela, por falta de créditos para concluir. Eu não lembro o nome dela, acho que é Ana, alguma coisa assim. Ana Carolina, eu acho. Eu não lembro quantos casos foram, mas certamente teve mais de um, assim. E, na verdade, a gente previu isso no regimento. Eu acho que a gente pode mexer no regimento. O regimento não é cláusula pétrea, mas a regra que vale atualmente é essa, sabe? Se a gente, eventualmente, mexer no regimento e mudarmos, e esse regimento depois de aprovado, inclusive, na prova, porque não basta a gente mudar aqui, a gente tem que aprovar na prova. E ela ainda estiver no programa, e ela pode até, eventualmente, até pedir novamente, mas assim, na norma do que está valendo hoje, que ela, inclusive, cita no requerimento dela. Vamos lá, Karine. Não sei se o Bruno tinha... O Bruno está antes, Bruno. Não, assim, olha, como discente, representante discente, eu acredito que isso precisa ser revisto, porque é uma burocracia simples, não é algo, não foi por falta de não fazer a disciplina, não foi por descompromisso do aluno, pelo contrário, o aluno foi, matriculou, fez a disciplina, e para uma regra específica, óbvio, né? Se a regra está aí, tem que ser cumprida, eu entendo. Mas então que a gente reveja, então, pelo menos agora, então que a gente passe a colocar isso como uma questão para a gente discutir, porque eu não estava nesse momento, mas eu me sentiria mal de ver uma aluna reprovando um semestre porque não teve equivalência de disciplina que ela cursou. Não foi nem porque ela não fez, né? Mas porque ela cursou. Mas assim... eu entendo, e aí não tenho o que fazer. Eu, como representante discente, óbvio que eu gostaria que isso fosse mudado. Eu
De verdade, eu gostaria muito que isso fosse aproveitado, porque como aluno aqui, todo mundo foi, e isso a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Imagina a gente fazer disciplina, ir para outra universidade, se dispor a fazer, estar lá, ser aprovado, e por um procedimento burocrático, a gente, né, ficar sendo restringido, né? Mas, assim, entendo, e eu só acredito que, então, pelo menos a gente se propõe a colocar essa revisão, né? Eu acho que, então, é importante, é uma pauta importante. Karine, e aí depois a Mauri. É só para tirar uma dúvida mesmo, assim, porque me parece, não sei se o Anderson vai saber, mas a Maria Tereza, ela teria crédito para poder finalizar, porque ela defende agora em março, né? Porque senão ela vai ter que... Vai ser 2 minutos que eu tenho que verificar o sistema aqui, para ver o histórico dela. Eu já respondo. Porque eu acho que é isso, assim, eu acho que é urgente fazer essa revisão, até mesmo porque, para evitar situações que vão acabar trazendo questões para o nosso próprio programa. Porque o aluno, por causa de uma disciplina, né, ele não vai poder fazer quer dizer, vai poder, acho que não pode, né? Não pode defender sem a disciplina. E aí vai acabar atrasando 6 meses, né? Enfim, é ruim para a gente, né, esse atraso. E um atraso por uma questão que é de uma alteração normativa que eu acho que não compromete absolutamente nada a qualidade do programa, né? Se a gente for pensar nas disciplinas de graduação, inclusive, para quando se pede transferência de curso, por exemplo, já cursou disciplinas e a gente aproveita o que dá, não é, né? Enfim. Bom, vai lá, Mauri, depois eu quero falar uma coisa sobre isso. Só para esclarecer, a decisão na época, porque da mesma forma que essas foram disciplinas pertinentes, a orientadora acompanhou, pode acontecer de a pessoa querer fazer outras coisas que não têm muita relação, e o colegiado perderia, então, a capacidade de observar o fluxo daquele aluno, sabe? Então, a decisão, à época, não foi meramente burocrática, é porque o colegiado não perdesse de vista esse itinerário dos alunos. Não foi por burocracia, né? Foi para que a gente tivesse esse acompanhamento. Sim. Só rapidinho, só para comentar isso que a Mauri trouxe, gente, mas aí eu sinceramente não sei, sabe? Vigilância do colegiado sobre fluxo de aluno, isso, enfim, cadê a autonomia, na verdade, do aluno poder, aproveitando inclusive o fato dele estar no mestrado, fazer experimentações em outros cursos? Cabe a gente validar ou não no nosso programa aquela disciplina que é compatível, sabe, assim, mas acompanhar o fluxo do aluno me parece uma coisa muito vigilante, assim, da nossa parte, querendo cercear mesmo, sabe? Principalmente quando se tem a anuência do professor para fazer a matrícula na disciplina. Enfim, estou pensando alto aqui com vocês, tá? Mas é o que de fato me ocorre aqui. Mas a gente gera uma situação pior, que é de repente, depois da pessoa já ter feito a disciplina, imagine que os colegiados chegam aqui e falam, não, apesar da professora achar que é pertinente, eu não acho que seja. E a pessoa já fez a disciplina. Entende? Eu acho que essa coisa tem que ser antes mesmo. E assim, isso não impede que a pessoa faça disciplinas por aí. E ela tem o reconhecimento, ela certamente tem um histórico lá da UFJF, e ela pode colocar isso no currículo dela, que ela tem essa disciplina, mas pedir que a gente que nós atribuamos créditos a uma disciplina que não é nossa, precisa que a gente, colegiado, se manifeste previamente. Ela pode fazer a disciplina que ela quiser, mas quando ela pede que a gente atribua créditos a isso, uma disciplina que não é nossa, eu entendo que, eu acho que a regra do colegiado, a regra do regimento, ela é nesse sentido mesmo, né, que a Mauri lembra. Oi, Anderson. Só para responder a pergunta da professora Karine, infelizmente a discente não vai ter crédito suficiente sem essa disciplina. No caso, ela não vai poder defender. E só uma outra observação, professora Karine, que são situações diferentes. Por exemplo, quando o novo discente, né, ele já fez alguma disciplina anterior ao programa, o próprio sistema da UFOP aceita que ele apresente essa disciplina, e aí o professor orientador dele faz um parecer, e posterior, o coordenador pode deferir ou consultar o colegiado e deferir. Essa é uma situação. No caso, ela já estava no programa, ela já estava cursando, ela se comprometeu a seguir uma grade do programa. A gente entende que teve a anuência da professora Tatiana, mas é a questão que o Alexandre levantou. Lá em 2017, quando o programa estava no começo, e aí eu vou ter que contar essa história de por que o programa chegou nessa norma, a gente teve uma evasão enorme. A gente teve cerca de 14 discentes, se eu não me engano, 12 ou 14, não lembro exato,
que resolveram cursar disciplinas com autorização dos docentes na UFMG. E nós tivemos um segundo semestre vazio, e aí descaracterizou a identidade do programa, a proposta do programa. Então, à época, o colegiado pensou nessa questão de tem que passar pelo colegiado, tem que ter, além da anuência do orientador, claro, que o colegiado sempre referenda quando o orientador anui, mas ter esse controle por causa disso. Mas, claro, pode ser revisto, eu sou totalmente favorável a rever, eu acho que tudo muda, as relações mudam, e se é benéfico, vai beneficiar, tem que rever mesmo, eu sou 100% favorável, só estou contextualizando como que surgiu. Não, super entendo, gente. Eu acho que assim, talvez a gente pensar no meio termo com relação a isso, sabe? Porque até mesmo para poder ver, sabe, as disciplinas que estão sendo ofertadas, os direitos, os interesses dos alunos com relação às disciplinas, né? Então, assim, eu, enfim, né, peço desculpa já, mas eu tendo a pensar que quando o aluno não se matricula nas disciplinas do programa, é porque talvez estejam faltando disciplinas que não contemplam temas específicos, né, para cumprir crédito ou que é muito especializado em determinado assunto. Então, acho que a gente pode buscar um meio termo para isso. Então, acho que podíamos, né, dar uma olhada, observar o regimento, ver a possibilidade de fazer qualquer tipo de alteração nesse sentido para gerar um meio termo, assim, porque de fato me parece muita vigilância, assim, completamente anti-Foucaultiano, já que eu não poderia deixar de fazer referência a Foucault nesse momento, né? Vigiando e punindo, né, Karine? Ou agambei o estado de exceção, né, os dispositivos aí ó, colocados. Bom, gente, a gente precisa decidir sobre esse caso especificamente. Suspendemos a decisão e propomos aí a revisão do regimento para voltar a debater esse caso quando e se o regimento for alterado ou não, decidindo já de uma vez. Oi, Amaury. Eu acho que se nós podemos decidir, e aí se houver alteração na regra, com base na regra nova, a aluna pode requerer, se não for deferido agora. Mesmo porque, se houver o indeferimento agora, ela já tem, né, urgência para conseguir uma outra disciplina, tentar antecipar, não sei, conversar com para tentar salvar o mês de março dela. Não sei se vai ser possível, mas, né? Pois é. Bom, vamos votar, então, esse requerimento especificamente, e aí, criando-se uma regra nova, prevalece a regra mais benéfica de forma retroativa, retroágil, para beneficiar o réu mesmo, né? Então, ok. Né, André? Não é penal, não, mas enfim, vamos aplicar por analogia. Bonaparte pode ter analogia, né? Isso, mas aí para isso a gente teria também que colocar isso já na próxima reunião de colegiado, né, Pois é. Alexandre? Eu acho que a gente pode fazer já essa sentido, próxima né? reunião de colegiado já no começo do mês. E aí é preciso que venha uma proposta de alteração do regimento. Preciso que, não sei, aí talvez a de representação discente ou Karine, se quiserem, que seria uma alteração bem singela do artigo 18, tirar e aprovação do colegiado, por exemplo, tá? Se for o caso. Bom, eu não sou do direito, vocês sabem bem disso, né? Mas no que me compete, assim, com a experiência de outros cursos, enfim, eu posso sim trabalhar com os meninos e meninas para poder fazer isso. Ok. Bom, vamos lá. Sobre o requerimento dela, quem vota a favor do requerimento de aproveitamento? Quem é a favor? 64 aqui. Então, representação discente. Pode fazer voz justificada, eu só não vou votar a favor porque eu não vou votar contra a lei, mas eu espero muito que a gente possa alterar isso e, de fato, não prejudicar a aluna, tá, gente? Nesse sentido, Okay. né? Nesse sentido de ter que atrasar Sim. 6 meses, tá? Quem vota contra? Eu. Ok. Anderson? Eu não posso votar não, Alexandre, eu estou de Você está férias, de né? férias, né? Enfim. Ok. Suporte. Beleza. Então, está indeferido aí por maioria, com voto contrário da representação discente. Vamos para o próximo. Cadê? Aqui. 165, da Flávia.
É só deixar aí para poder ler, porque... Ah, tá, eu tô lendo aqui rápido, vocês não estão conseguindo. Ninguém pode relatar isso, não, gente. Eu não consigo enxergar essas letrinhas, não. Pode ser, vai ser mais fácil. Eu tinha pedido, só que o Bruno não tinha conseguido acesso antes. Deixa eu ler aqui, então. A aluna está se baseando no artigo 15, caput, parágrafo único do regimento interno, dizendo que o prazo de integralização é de 24 meses, mas excepcionalmente em casos justificados pelo orientador, e desde que não cause prejuízo às avaliações do PPGD, o colegiado julgará razões de decidir a sua pretensão de antecipação ou prorrogação para finalização. Com base nessa previsão, é que vem expor as razões do meu pedido de prorrogação do prazo de 24 meses para a conclusão, qual conta com a anuência do meu orientador. Primeira razão é de ordem técnica. Meu projeto de pesquisa versava inicialmente sobre o pilar da diversidade nos programas de integridade e compliance empresarial e tinha como tema problema investigar se a diversidade, enquanto espectro da repercussão do direito à igualdade, no âmbito das relações privadas, poderia ser considerada parâmetro jurídico técnico prático implícito da existência e avaliação de programas de integridade da região dos Inconfidentes. Ocorre que ao investigar as formas de mensuração da diversidade no ambiente empresarial não foi considerado adequado à linha epistemológica do PPGD, o aparato de matrizes diagnósticas públicas que contemplassem tal objeto no contexto nacional. Somado a isso, em 11 de julho de 2022, foi publicado o novo decreto regulamentador da Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, qual alterou significativamente os parâmetros de existência e avaliação dos programas de integridade, transformando, consequentemente, os caminhos da pesquisa e tornando mais exíguo o prazo para sua conclusão. Esse cenário ensejou o recorte ainda maior do objeto de estudo anteriormente eleito para pesquisa, a qual busca atualmente investigar quais são as boas práticas que podem ser abstraídas do panorama jurídico nacional relacionadas à diversidade, enquanto espectro da repercussão do direito fundamental à igualdade no âmbito das relações privadas, que tem potencial para contribuir com a construção de uma matriz de análise diagnóstica. Ser sucinto realmente não é uma qualidade dos nossos discentes, né? Deixa eu só ver onde que a coisa vai aqui. Apesar de entender que tais ajustes de trajetória já podem ser tidos como possíveis resultados úteis capazes de somar as discussões acadêmicas sobre o tema, é inegável a necessidade de relação do prazo inicialmente programado para que se possa concluir o novo tema. A segunda razão é de ordem pessoal. No ano de 2022 foi marcado por significativas mudanças na minha vida, muito trabalho e diversidade, que culminou em sintomas severos de extenuação, que teve seu apogeu no acidente de carro causado por estafa, acontecido em dezembro. Esse quadro vem sendo objeto de sessões de psicoterapia e outros cuidados, como se depende da declaração em anexo. Por essas razões é que vem requerer o colegiado prazo de 5 meses para a finalização do curso de mestrado, sendo a defesa de dissertação apresentada até 22 de julho, data de término do calendário. Tal pretensão quanto ao propósito de cronograma de trabalho, semanal, devidamente analisada e aprovada por meu orientador, que segue em anexo. Em sede de considerações finais, cabe mencionar a assiduidade que se fez presente na jornada, participação em várias coisas. Tá, ok. Eu não vou ler tudo não, porque é muita coisa. E ela fala todas as outras coisas que ela fez. Por todo exposto, diante do entendimento que me pedido com a Duna com o melhor interesse do programa, bem como seu objeto princípio de qualificar recursos humanos por meio de, enfim, aí aceita o regimento, e considerando ainda que a resolução CEP 8039 PV o prazo mais de 36 meses de finalização do mestrado, que conclui meu requerimento e etc. Flávia Coelho. Anderson. Alexandre, só uma sugestão. Salvo engano, os próximos 2 requerimentos também são sobre adiamento. Será que não seria válido a gente olhar os outros 2 para ver a questão do prazo e dar um padrão para todo mundo? Porque senão um pede 5, um pede 1 ano, um pede 2 meses. Mas, na verdade, eu não sei nem se a gente vai deferir nenhum deles, na Sim, verdade. Mas cada um deles vai apresentar razões diferentes. Não dá para fazer uma decisão padrão. A gente pode, se deferir criar um padrão, mas cada um vai trazer razões diferentes para o adiamento. Então, não sei se dá para fazer mesmo. Bom, vamos lá, em discussão. Só fazer uma pergunta para o Bruno, Alexandre, se ele tem alguma coisa a dizer
com relação a esse pedido, você conhece o caso, enfim, eu acho que seria importante, né? Eu não sei se eu dei aula para essa aluna também, eu não a conheço. Então, gente, eu antes de vir para a reunião, eu perguntei quem fez requerimentos para poder vir aqui argumentar, entender o caso e justificar. Os 3 casos que passaram, né, que me procuraram sobre a questão da dilação de prazo, né, para cumprimento do mestrado, me pareceram muito significativos, né, muitos envolvidos por causa de doença psíquica e social, e é uma pauta que a gente bate muito na tecla na universidade sobre saúde mental, né, e eu escrevo e leio sobre isso também, não específico de universidades, mas como isso é importante, né, de entender a situação específica de cada um. E se eu não me engano, ela junta até laudo de psicólogo. Eu vejo que é uma situação delicada, né? Dos casos que apareceram para mim, não me pareceu que nenhum deles, óbvio, né, fazendo uma crítica também, análise, isso dá para você fazer, isso não, me pareceram todos muito significativos, né? Se eu não me engano, também teve respaldo da pessoa que orienta, eu não sei quem é que orienta, mas se eu não me engano, teve respaldo também do orientador, orientadora, não sei exatamente, e me parece muito significativo, né? Pode ter uma discordância, talvez, do prazo, da quantidade de prazo, aí eu acho que isso é uma coisa relevante, realmente, para o que vem ser discutido, mas é a possibilidade também, para além disso, de não perder conteúdo já produzido, né, para os alunos. Eu acho que postergar por prazos, sei lá, exagerados, não faz sentido. Mas postergar por prazos mínimos possíveis para um pequeno ajuste de período, eu acho muito ok, eu acho possível, até porque eu não acredito que faça muito sentido a gente perder aluno, perder produtividade, talvez por uma pequena concessão de tempo, por situações justificadas. E pensa, de todos os alunos, 3 requerimentos de dilação de prazo. Então, assim, é pouca quantidade Por de dilação enquanto, de prazo. Né, Bruno? Nós ainda estamos em janeiro ainda. Aguarde e confie. Mas eu avisei todo mundo antes. Eu acredito que o pessoal já está bem consciente de que eu expliquei. Falei, olha, quem for pedir dilação de prazo, pede antes, né, para não ter nenhum risco, né, eventualmente de não enfim. Eu conheço. Essas são as considerações que eu faço, tá? Beleza, obrigado, Bruno. Anderson. Perdão, não tinha baixado a mão, não. Acho que é o Beleza. professor Mauri, agora é o professor André. Sim, a Mauri. Nós temos jurisprudência sobre a matéria, né? Nós deferimos quando há justificativa de ordem médica e nós, historicamente, indeferimos quando não há. Eu acho que um prazo razoável, né? Um prazo, na minha concepção, não superior a 3 meses, se a gente ficar dentro daquela ideia de final de julho, dentro inclusive do semestre letivo do PPGD, eu acho razoável, desde que haja a comprovação do problema de saúde. André, ok. A minha pergunta era no sentido disso mesmo, assim, como eu sou bicho no colegiado, eu queria saber como que o colegiado vinha decidindo isso, até porque eu conheço olhando de fora essas situações, né? E eu conheço da leitura dos 2 regimentos, do programa e da UFOP. E aí, o programa fala a mesma coisa que o regimento da UFOP, né, os 24 meses, e tem aquela história do excepcionalmente, e que o aluno será desligado após 36 meses, que é o que a PROP trabalha. E aí a minha dúvida é como que a PROP tem lidado, ou o CUNE, ou quem eventualmente julgue isso, com os indeferimentos feitos aqui. Então, por exemplo, quando a gente indefere aqui no colegiado da pós, como é que isso funciona em cima e como é que tem sido isso? Porque eventualmente a gente pode estar, sei lá, discutindo alguma coisa que vai cair ali, né? Assim, não sei. A Câmara de Pós-Graduação não tem revista esse tipo de coisa, não. Mas vamos lá, Anderson. Professor André, nós tivemos um caso desse no programa, foi a aluna da professora Flaviane, a Stephanie Brits. Ela chegou a fazer um requerimento, o colegiado indeferiu, e à época ela levou para o CEP, não existiu o CONPEP ainda. E o CEP avaliou a questão dela e deferiu, estava dentro dos prazos dos 36 meses. Veio uma ordem, um despacho da reitora,
falando que o programa tinha que agendar a defesa dela até a data X, se eu não me engano, acho que era fevereiro na época, que dava os 36 meses. Então, caso indeferido aqui, com base no caso anterior, vai subir para o CONPEP e o CONPEP vai julgar, desde que tenha pertinência, né? Seja um recurso fundamentado, né? Tem um motivo fático. Eu queria só chamar a atenção dos membros do colegiado. Eu olhei aqui o documento que ela anexa sobre a questão psicológica, né? E é uma declaração dizendo que, deixa eu ler exatamente nos termos que está aqui. A psicóloga declara, deixa eu só que eu estou querendo, que a Flávia faz acompanhamento psicológico desde setembro de 2018. Então, assim, essa declaração, inclusive, dela é de setembro do ano passado. Não é algo recente, na verdade, essa submissão a um tratamento psicológico, na verdade, todo mundo que passou pela pandemia deve ter iniciado também tratamento psicológico em algum momento. Então, assim, eu não acho que ela traz a questão da alteração de legislação, não dá para a gente interferir por causa disso. Imagina se alguém fizer na área de direito previdenciário, essa pessoa não vai defender nunca, porque todo dia tem uma alteração, né? É impossível uma pessoa fazer dissertação ou tese, então, em direito previdenciário. E com relação à questão, o argumento médico, nesse caso aqui, para mim, parece muito frágil, né? Não há uma questão realmente séria que seja apontada por ela que faça com que, ou seja, esse acidente que ela teve, ele não comprometeu, pelo menos nos termos do requerimento, a possibilidade dela de continuar fazendo a pesquisa. É claro que é traumático passar por um acidente, mas, enfim, mas não há ali nada na documentação que ela anexa. Eu não sei, eu sou desde dos requerimentos do ano passado, em que aí havia a questão do Covid, de todos os problemas relacionados à Covid e tal, e eu sempre, de maneira muito contrariada, quando não fui voto vencido, deferi de maneira muito contrariada quando não fui voto vencido nessas questões. A gente vai ter uma CAPES aí voltando a funcionar como deveria, né, sempre ter funcionado, em que essas questões de prazo, por mais draconiano que seja, colonizado, europeu, judaico-cristão ocidental, é com base nisso que a gente é julgado perante a CAPES. A gente pode tentar ser decolonial, mas a CAPES, infelizmente, não é. A gente pode ser decolonial em um monte de coisas, mas com relação a isso, a gente não pode ser. Oi, Bruno. A minha única dúvida tem algum prejuízo material nesse adiamento para o programa? Tem alguma implicação? Tá. Eu não sabia. Qual que é a implicação? Eu não sei. Sim, durante a pandemia, a CAPES abriu aí uma exceção de não avaliar os programas com relação a essas questões de tempo de conclusão. Mas, assim, quando a passada pandemia, a gente já passou pandemia já há um bom tempo para efeito de volta às coisas presenciais, imagino que a CAPES vai começar a avaliar de acordo com o que está valendo, com o que sempre valeu. Programas que têm alunos que defendem acima dos 24 meses, beleza, teoricamente pode ir até os 36, mas acima de 24 meses, o programa é punido quando tem alunos que defendem fora do prazo. 36 já é descredenciamento do programa, se a gente permitisse, né? Mas acima de 24 meses, já há punições, tem percentuais aí, tem aqueles cálculos que são feitos pela CAPES de quantos % dos alunos defenderam fora do prazo e tal, e isso vai tirando ponto da gente, assim. Estou pensando como aquela pessoa que preenche depois do Sucupira, sabe? Esse é o meu problema. E na quadrienal, na qual a gente na quadrienal sobre a qual a gente se submeteu, a gente tinha um índice imenso, assim, quase 100% dos nossos alunos defenderam pouquíssimas, uma ou duas desistências, e ninguém fora do prazo. Então, assim, foi, dentro do período da quadrienal, a gente foi, assim, 100%. Né? Oi, Amaury. Será que nós não podemos continuar votando, nesse caso, então, pelo indeferimento, por ausência de comprovação de problemas de saúde, e aí, se a aluna tiver, eventualmente, uma comprovação, ela pede reconsideração da decisão com documentos novos?
Eu acho que sim. Porque às vezes E ela aí, tem no e daí na hora juntar. que eu for fazer o Sucupira, eu vou dizer o alunos X, Y, Z que tiver adiamento por questões médicas. E aí eu acho que a CAPES vai ter sensibilidade. Né? Se ela tiver documentação médica, ela junta. Se ela não tiver, eu voto pelo indeferimento agora, e se ela quiser, ela junta depois. Ok. Então, podemos votar nesse sentido, proposto pelo Amauri? Todo mundo é a favor? Ok, então... Eu só vou pelo requerimento, tá? Mas eu sou voto vencido, mas eu tenho que registrar, tá? Ok. Então, o requerimento está indeferido, 165, ainda com registro aí do voto divergente da representação. Vamos lá, pessoal. E aí o Bruno diga a ela, Bruno, que se ela tiver documentos que comprovam problemas de saúde, que ela peça reconsideração. Beleza, Mauri. Beleza, obrigado. Sem problema. Vamos lá. 166. Camila. A internet aqui está muito ruim. Prezados membros do colegiado, também o regimento, o artigo 15, julgará as razões de prorrogação para finalização do curso. Na oportunidade, informa que o requerimento teve anuência do professor Amauri, que é o orientador. Como advento da Covid, minha companheira há 15 anos, Fabiana, e minha mãe passaram por um processo de depressão, que me demandaram atenção e cuidados extremos. Minha mãe precisou ser acolhida em minha residência durante a pandemia, e ambas precisaram de intervenção com a ajuda de terapia e psiquiatra. O quadro foi agravado em razão do falecimento da minha sogra, que era a melhor amiga da minha mãe. Minha perda não tem palavras, perdi a mamãe também. Toda a minha programação de trabalho, viagens, estudo foram alterados em razão dos momentos de pandemia, que provocou problemas de ajuste de cronograma e dificuldades com a pesquisa, além da carga emocional. Sim, os anos de 2021 e 2022 foram extremamente difíceis, sobretudo porque sou arrimo de família e tive que administrar todas as situações expostas. Além disso, apesar dos cuidados de isolamento, tive Covid por 4 vezes, sendo que a última mais gravosa, com infecção pulmonar. Minha esposa, por sua vez, teve problemas renais, além de púrpura e também decorrência do Covid, o que resultou em repouso absoluto por dias, muita pressão psicológica. Por fim, importante ressaltar que, apesar das dificuldades, tentei manter as questões pessoais fora do ambiente acadêmico, mantive a atividade nas aulas com frequência máxima e nas tarefas conforme histórico acadêmico. Participei de bancos de monografia, fui orientador em 2 monografias, publiquei 4 artigos e participei da organização de um livro do GEDIT. O objetivo é demonstrar que, apesar da dedicação, alguns fatores pessoais e familiares surgiram do controle e me abalaram psicologicamente. Por essas razões, que vem requerer o prazo de 3 meses para a finalização do curso, sendo a defesa até o dia 22 de maio. A referida dilação está sendo prevista na resolução CEP, etc. E aí a aluna traz os comprovantes, enfim, de óbito, de doenças, receitas, a questão, enfim, da união estável que ela tem. Ela pede até quando? Ela pede até quando, Alexandre? 3 meses. Tá. Ela conversou comigo, falou que ia apresentar o requerimento, teve Covid 4 vezes com sequela, parece que está demonstrado aí. Mas ela é aquela situação, ela está mais com medo de não dar conta do que efetivamente qualquer outra coisa. A gente espera que ela consiga terminar antes e que ela consiga defender no prazo. Só que, psicologicamente, se ela tiver essa dilação do prazo em razão das doenças e do falecimento, ela vai ficar mais tranquila, até mesmo para cumprir o próprio prazo. Foi o que ela me argumentou. Ok. Bruno. Eu acho que sou eu, né? E é o caso dela também, com toda a documentação. A da outra eu não tinha me atentado à questão, né, se era algum relatório específico, mas esse também aparece, né? Morte também, são coisas até práticas que inviabilizam qualquer escrita de qualquer pessoa, né? E eu acredito que é um tempo mínimo, né? Assim, uma situação bem específica e que, para mim, é necessário esse tempo, até mesmo pelo que o Amaury falou, talvez ela nem utilize esse tempo, mas que tenha, né, pelo menos esse espaço para ela poder, porque eu não consigo pensar alguém que perde pessoas e tenha tranquilidade de escrever o que for escrever, sabe? Enfim. Eu sou a favor também, nesse caso, com as particularidades que foram apresentadas do deferimento dos 3 meses. Todo mundo ok? Por favor? Diga, Anderson. Não, só uma observação importante, Ale, que é o seguinte: melhor ainda que o aluno defenda tardiamente do que ele sequer defenda para o Sucupira, né? Para a gente implementar. Só esse detalhe para a gente levar em conta também. Ok, então, acho que deferido
de forma unânime, né? Referido por 3 meses. Qual o número desse requerimento mesmo? Desculpa. Esse é 166, 66, né? 166. Tá. Vamos lá, gente, mas a gente consegue resolver isso rápido aqui. 167, da Thalita. Em razão da autorização concedida pela professora Flaviane, a orientadora busca, junto com o colegial, autorização para cursar e, posteriormente, aproveitar os créditos da disciplina isolada Penologia e Direitos Fundamentais do professor Henrique Viana Pereira, do PPGD da PUC. A disciplina faz parte da linha de pesquisa Intervenção a Penal Garantismo, da PUC, dialoga com a área de concentração nossa e também com a linha de pesquisa, que é a linha 1. Além disso, ressalto o meu interesse pela matéria, decorre da necessidade de aprofundamento acerca dos fundamentos e fins da pena na minha pesquisa, uma vez que busco analisar a participação feminina no processo penal, abordando desde a fase investigatória até a execução da pena. Dessa forma, considerando que a disciplina aborda os fundamentos e fins da pena do Estado Democrático de Direito, bem como a dignidade da pessoa encarcerada, no âmbito da LEP, e políticas públicas no âmbito da execução da pena, certamente conseguiria desenvolver aspectos fundamentais da pesquisa. Assim, analisando a bibliografia sugerida na ementa, bem como os pontos abordados, eu e minha orientadora chegamos à conclusão que seria importante cursar a referida disciplina. Disposto, e ela pede, então. E aqui tem a autorização da professora e a ementa da disciplina, se alguém quiser ver. Bruno. Eu acho que está de acordo com o que a gente discutiu anteriormente, né? Ela pediu anterior com autorização, antes de se cursar a disciplina, né? Eu acredito que não tenha problemas no caso dela, né? Por mim, acho que não. Acho que tem a ver com a pesquisa, enfim. Não sei se alguém tem alguma questão. Perfeito. Talvez o André possa falar melhor sobre o que é esse negócio, afinal de contas, mas, enfim, não sei se o André quer se manifestar. Não, tem a ver sim. Ela até conversou comigo sobre essa disciplina antes, o que eu achava, né? Porque pelo que ela está discutindo com a Flaviane, uma discussão sobre formas de punição e controle da punição faz parte, sim. Beleza. Então, ok. Vamos para frente. Então, esse foi 167. 168, da Ana Carolina. Vem por meio desse requerer a prorrogação do prazo para depósito da minha defesa. Iniciei o curso sob orientação da professora Yara. Obtive a qualificação em julho de 2022, com todos os créditos devidamente cumpridos. Entretanto, fui surpreendida e impactado por várias questões e situações que eram completamente previsíveis quando ingressei no curso. Resumidamente, pedi demissão em 2021 de uns trabalhos que realizava em Belo Horizonte para me dedicar ao mestrado, mas continuei trabalhando de forma autônoma devido às responsabilidades de autossustento e sustento da família. Ocorre que no final de 2021 fui selecionada para trabalhar no Unicef e precisei me mudar para Paracaíma, em Roraima, onde desde então estou trabalhando e vivendo uma missão humanitária para a migração venezuelana, Operação Acolhida, em parceria da ONU, com o governo federal e suas forças militares. Vive e trabalha em um complexo de base militar, em container, em constantes missões para comunidades indígenas isoladas, com conexão à internet e estrutura extremamente precária. Neste mais de um ano, complexidade do trabalho, as várias horas e responsabilidade do trabalho, passei por uma separação e dissolução de não estável, desemprego do meu pai, sofri assédio no trabalho, morte de um ente querido e tudo isso vivendo afastado de familiares. Fui, então, acometida por uma grave depressão e ansiedade crônica, consegui buscar apoio, estou atualmente em tratamento, mas ainda extremamente debilitada com a minha saúde mental. Agora estamos diante da nova crise humanitária do Yanomami, e que teria que assumir um novo posto em Brasília, mas cumprindo as 2 missões de resposta às crises da região de Roraima e Amazonas. Sendo assim, foi humanamente impossível conseguir finalizar minha pesquisa no prazo previsto. Estou me expondo dessa forma, porque eu não quero desistir. Meu trabalho na equipe de proteção de crianças e adolescentes do Unicef e tudo que aprendi com o curso de mestrado contribui muito para a minha pesquisa, para os direitos das crianças e adolescentes que quero e vou terminar se me for concedida a chance. Para tanto, preciso de tempo para me curar da saúde, tempo para me organizar no novo cargo e na nova resposta humanitária, e conseguir ter tempo, força e saúde para finalizar a pesquisa. Apresentei anexo uma declaração do meu psiquiatra, cópia do meu crachá que demonstra meu vínculo, a justificativa desse meu pedido são também da minha orientadora Yara, sendo assim, ela requer o prazo por mais 12 meses,
Em discussão aí. Será que ela não consegue com 6, não, hein? Porque você acha, Bruno, que ela... Pode falar? Então, o caso dela foi bem complexo mesmo. Ela tem um relatório psiquiátrico também, eu vi que não é. Ela junta. Ela só não tinha me mencionado o prazo, eu não sabia que era 12 meses, e aí eu não sei, eu não tenho ideia, né? Porque nem pelo que eu tô vendo, não, né? Assim, pelo que vocês decidem, não costuma ser quando acontece nesse período. Mas o caso dela é específico, porque ela de fato está trabalhando nessa crise lá dos Yanomami, então, Yanomami. Então, assim, e além disso, tem um relatório psiquiátrico e também teve morte. Ela só não se juntou a certidão de óbito, mas o psiquiátrico ela juntou. Ela, Então, assim, eu não vou entrar em detalhes aqui, precisa ficar registrado, mas o relatório aqui do psiquiatra fala, tá, inclusive as qualificações do que ela está passando. Mas vamos lá, só pela ordem aqui, Anderson. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Eu ia só fazer uma sugestão de encaminhamento, que a gente tem que definir com base no que ela pediu, né? Por mais que a gente ache que talvez 6 meses dê, ela pediu 12. Eu ia sugerir para suspender o requerimento, solicitar a discente que apresente um cronograma junto à orientadora dela que justifique esse prazo de 12 meses. Porque eu entendo que assim, apenas conceder os 12 meses para talvez ela ter 6 meses, essa tranquilidade, tudo, para depois começar a escrever em 6 meses, não sei se ela vai conseguir defender no tempo hábil também, dessa forma. Então, seria interessante a gente pedir esse acompanhamento, né? Ter esse documento. É só uma sugestão. Amaury. Quando é que termina 23/2 na pós? Alguém tem aí o calendário? Eu tenho que, deixa eu abrir. Porque aí, Bruno, acho que eu estou de acordo com a proposta do Anderson e acrescentaria que se ela puder terminar até o final de 23/2... Porque o que ela está pedindo é para defender em 36 meses. Pois é. Aí Quando é que termina complica muito a 23/2? história, né? Aí realmente... Entendi. Aí eu vou conversar com ela, então, da possibilidade de ser antes né, desse período, para não dar esse período maior de 36. Quando é que termina? 22 de dezembro. Tá. É bastante. É muito prazo. Mas só que você conversa... Acho que esse encaminhamento do Anderson é interessante. Um cronograma justificando os prazos pedidos, inclusive a previsão de data para a banca. Eu acho que vale a sugestão aí que você faz também, a maioria dela, de uma proposta que ela pode sugerir, que a gente já pode sugerir para ela, pedir para a gente, de repente conseguir terminar em 2023/2, porque realmente 36 meses ela está defendendo assim na tampa da beirada para ser desligada. E a gente nunca concedeu um prazo desse, não. Assim, olha, que mesmo no auge da Covid, a gente nunca concedeu um prazo desse tamanho, não. Podemos, então, fazer assim? A gente suspende a análise dele e pede para ela reapresentar, tá? Aí, Bruno, por favor, comunica lá com ela. Vamos lá, gente, vamos ver se a gente consegue terminar aqui os requerimentos. Tem mais 2 só. Do Everton, solicitar a geração de prazo de 3 meses para defesa de dissertação. A prorrogação se faz necessária em razão da impossibilidade de depósito perante o programa, no cronograma, que por sua vez é decorrente de problemas de saúde mental, disponibilidade de empenhar dos tratamentos adequados, que interferiu na viabilidade da pesquisa. E ele junta anexo o laudo. Esse também é meu orientando, mas eu não conversei com ele assim detalhadamente como eu conversei com Camila, não, sabe? Aí eu não sei especificamente qual que é o problema de saúde dele, não. Eu não vou aqui só expor, quer dizer, depois você pode conversar com ele, Amaury, mas enfim, tem uma psicóloga dizendo que ele tem um quadro aqui e que ele está fazendo uso de medicamentos.
Bom, como eu já ia dizer que o orientador não tem anuência do orientador, mas a sorte dele é que eu serve membro do colegiado, porque senão já ia indeferir de plano. Não tem orientador. Ele é servidor, é colega nosso, mas é assim, um próximo distante, sabe? Era para haver proximidade em relação do coleguismo do servidor, mas acaba que, bom. Bom, e aí, pessoal, o que vocês acham? Bruno. Vamos lá, eu volto mais uma vez positivo porque tem laudo médico, né? Para mim, tem respaldo médico. Eu não sou médico para falar que a pessoa não tem condições, sendo que tem um profissional já qualificado falando que não tem. E eu também entendo que é um prazo curto, né? Assim, não é um prazo longo, ou, né? Assim, 6, 12 meses, né? É só 3 meses. Ok, André. Eu não entendi se o orientador está no indo ou não está no indo. Estou no indo com base na jurisprudência da corte. Estou no indo Mas para que conste nos autos, né? Afinal de contas, vocês são mestrado em direito, não é em. Você está em uma área aqui para não cometer nenhuma impropriedade, mas o requerimento deveria ter acompanhado da anuência do orientador, né? Afinal de contas, nosso mestrado em direito. 3 são 3, não mais do que 3. Muito claramente, 3 apenas, não mais do que isso. Aí mais do que isso, eu mesmo voto contra. Pois então, ok. Eu também voto por deferir, mas também por 3 meses e sem qualquer possibilidade maior de dilação. Ok, todo mundo? Tá, vamos finalizar aqui com o 170. Ana Carolina, juntar os documentos de requerimento de prorrogação. Venho por meio deste requerer a juntar de documento em anexo, relatório da psicóloga que me foi enviado na data de hoje, hoje mesmo, 30/1. Deixa eu só abrir aqui o documento. Só uma dúvida, essa não é a mesma, a primeira? Eu acho que ela é a primeira, né? Não? Ou são pessoas distintas? Ana Carolina Costa Castro? Não, eu acho que a primeira se chamava Flávia, Bruno. É Flávia? Se eu não me engano, é a questão dos 12 meses, que a gente acabou de falar. Ela juntou mais um laudo ainda. Ah, tá. Então juntou mais um laudo. Carolina é o brasileiro. É verdade, confundi. Foi verdade. É porque eu ouvi falar esse nome e falei, gente, eu acho que estou confundindo, mas. Ela juntou mais um laudo, então, né? Entendi. O casal já está decidido. Sim, Ana Carolina Costa Castro. O casal já está decidido. Não está resolvido. O dela está resolvido, então. Ok, pessoal, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma questão, diga. Eu tenho. É só referente a uma possibilidade que precisa ser aprovada no colegiado, que eu já introduzi com o Anderson, da possibilidade de eu ter acesso à página da pós para eu lançar uma parte específica de informes dos discentes, porque essas comunicações que acontecem por WhatsApp, tem aluno que não tem, e acaba que os alunos ficam por fora, principalmente, em especial por prazo. Né, as questões de prazo, eles ficam perguntando individualmente, eu não consigo centralizar as informações. É só para facilitar a comunicação com os alunos, de uma parte específica, só para lançar informes da pós-graduação referente aos discentes. Por mim, ok. Anderson. Eu endosso a proposta do Bruno, né? Eu acho super válida ter esse canal aí, até para os discentes expor, não só informes, né, mas para eles divulgarem eventos, trabalhos que eles estão realizando. Acho que isso é super importante, dá uma visibilidade e até agrega na sucupira quando a gente vai alimentando. Porque acontece muito, às vezes o discente produz e não põe no Lattes, não atualiza o Lattes, participou de um podcast, já conta como entrevista, isso conta ponto, às vezes o discente não coloca lá, mas divulga na rede social dele, a gente descobre através do Instagram, por exemplo, e é um trabalho complicado, ficar olhando Instagram, Facebook, para preencher uma plataforma do governo. Ok. E você está revisando também aquele manual, ou, Bruno, de defesa? Tô revisando. Assim, tô tendo que entrar como se eu fosse fazer dissertação para entender, né, o passo a passo certinho, ver se tá ok. Beleza. Ok, então.